Governador Carlos Massa Ratinho Júnior inaugura a revitalização da PRC 280. Lançado o Pacto pelo Futuro, amplia a participação popular no Plano Plurianual. Curitiba completa 330 anos como cidade inteligente com destaque para a inovação. Essas e outras informações você acompanha agora no Informe Região. Olá, bom dia! Segunda-feira, 3 de abril. Começa agora seu Informe Região. Eu sou a Sinara de Carli e vamos para as notícias de hoje. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior inaugurou uma das obras mais aguardadas da região sudoeste, a revitalização da PRC 280, entre Palmas e a BR 153. Nós fizemos um projeto, que é um projeto onde é feito nos Estados Unidos e na Alemanha. É um modelo de pavimentação em concreto, que tem o dobro de durabilidade das rodovias normais de asfalto, né? E fazendo um novo corredor logístico aqui para atender o Sudoeste. Nós fizemos esses primeiros 60 quilômetros, foram 105 milhões de reais de investimentos, e hoje nós demos autorização para mais 45 quilômetros, agora de Palmas até Clevelândia. Nós vamos fazer aqui talvez o corredor logístico mais moderno do Brasil, sendo referência de pavimentação de concreto. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior lançou a iniciativa O Pacto pelo Futuro, que consiste na participação mais ativa de toda a sociedade na elaboração do Plano Plurianual 2024-2027. O objetivo é promover um diálogo efetivo com os demais poderes e a população para um planejamento de médio e longo prazo do Paraná. O Plano Plurianual é o planejamento da administração pública que descreve as diretrizes, objetivos e metas para o desenvolvimento das ações do governo do Estado. Com vigência de 4 anos, o ciclo do plano inicia no 2º ano do mandato do governador e vai até o fim do 1º ano de seu sucessor. Ele traz como inovação, em primeiro lugar, uma integração entre o plano de governo, né, que foi apresentado à Justiça Eleitoral, e os programas de governo mesmo que vão para o PPA. Então essa é a primeira inovação que a gente entende assim um diferencial realmente. Então desde o estratégico até o operacional, o estratégico porque os eixos e diretrizes foram extraídos diretamente do plano de governo, e até o operacional no nível das entregas, as propostas serão convertidas em entregas de plano plurianual. Então a gente está fazendo essa integração. E em segundo lugar, a gente está trazendo uma camada de indicadores de referência que são extraídos diretamente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também de outros estudos nacionais e internacionais para referenciar a construção das políticas, para que os programas sejam orientados efetivamente para resultado. O calendário para consulta pública começou hoje e vai até o dia 16 de abril. O PPA vai passar por várias etapas de elaboração e consolidação, com audiências públicas na Assembleia Legislativa até se transformar em lei estadual. Para participar do processo, basta entrar no site da Secretaria de Estado do Planejamento do Paraná. Não tem como fazer planejamento sem ouvir a população. O planejamento eu costumo dizer que é um esporte coletivo. Tem que escutar, instrumentalizar e ao mesmo tempo apresentar à sociedade um plano a longo prazo para que, independente de quem esteja governando o Paraná, possa ter um guia orientado para o futuro, com métricas, com possibilidades para que ajude a governar. Entre as principais novidades e metas a serem alcançadas pelo PPA, se destacam os objetivos alinhados ao desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, proposta pela ONU. Para a efetivação disso, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou um decreto junto aos demais poderes do Estado, estabelecendo as diretrizes. Essa é uma oportunidade de toda a população paranaense, né? Através da internet, através desse mecanismo digital, poder participar e colaborar
com o planejamento futuro do Estado, né? Nós estamos aqui falando do PPA, que é o plano plurianual, que nós estamos falando de 4 anos, mas nós lançamos o Paraná do Futuro, que é o planejamento para os próximos 30 anos do Estado. Então, esse planejamento não se faz atrás de uma mesa, ele se faz ouvindo a população, a sociedade, né, como um todo, a sociedade civil organizada, associações rurais, associações comerciais, entidades de classe, ONGs, né, todos aqueles que possam, de alguma maneira, fazer sugestão para a gente pensar o Paraná do futuro, né? O Paraná é um estado muito organizado, fruto disso, de um bom trabalho da sociedade como um todo, né? E também a máquina pública tem que colaborar nesse sentido de fazer com que esse anseio da população possa se transformar em políticas públicas, né? Em retorno para a sociedade e automaticamente em bem-estar, que é qualidade de vida. A Fundação Cultural de Curitiba oferece roteiros de visitas guiadas e gratuitas para turistas e curitibanos, por prédios, exposições e monumentos, que representam o patrimônio histórico e artístico da cidade. O passeio conta a história da capital paranaense. O Largo da Ordem, oficialmente Largo Coronel Enéas, é o nosso ponto de partida para o passeio. O Rogério, que é arte educador e organiza visitas guiadas por aqui, vai nos acompanhar. Nesse ponto, 3 construções são destaque. A primeira é a Igreja da Ordem, que está em reforma. Ela é de 1737. É a igreja, o templo católico, ainda em pé, mais antigo da cidade. Em momento nenhum da sua história precisou ser demolido para a construção de outra igreja, como nas demais aconteceram. A Casa Romário Martins é a mais antiga da cidade, em estilo colonial, ainda preservada. Hoje abriga exposições sobre a nossa história. Bem no meio do largo fica o bebedouro, que já foi usado por muitos animais, de tropeiros a grupos de imigrantes, desde meados do século XIX. O bebedouro ele era diferente, né? Esse revestimento de pedra que existe nele, né? O diabásio, é algo relativamente mais recente, né? Na sua origem, e se tirássemos esse revestimento, poderíamos ver uma espécie de um cálice de bronze, né? Onde nós vemos hoje, onde há água, somente a superfície desse cálice, né? Subindo, passamos pelo Memorial de Curitiba, construção bem mais nova, de 1996. Seguimos em direção à Praça Garibaldi, outro local importante aqui no Centro Histórico. É que a Praça Garibaldi, que leva esse nome por causa do Giuseppe Garibaldi, né, o revolucionário italiano que lutou na unificação italiana e depois aqui na Revolução Farroupilha também. Você sabia que o Barão do Cerro Azul já ficou preso aqui no Palácio Wolff, construção austríaca que já foi um quartel? E que a cruz no alto da Igreja do Rosário é o único elemento que ficou da construção original? Essas são algumas curiosidades do passado de Curitiba que a gente só descobre em uma visita guiada. É muito importante esse trabalho de educação patrimonial, né, visitas guiadas na cidade, tanto por guias de turismo ou como educadores, professores, como é o meu caso. Eu faço essa espécie de aula de campo, né, na cidade, para que tanto curitibanos quanto também pessoas de fora entendam mesmo o valor de toda essa história e assim reforcem a sua própria identidade a partir do conhecimento de si próprios, né? A gente encerra nosso passeio pela Praça João Cândido, que há muito tempo já foi conhecida como Praça do Observatório, porque daqui do alto dava para ver tanto Curitiba como as cidades da região metropolitana. E as ruínas de São Francisco, que na minha opinião são a parte mais bonita do centro histórico da cidade. Em 1809, elas começaram a ser erguidas para ser uma igreja, a Igreja de São Francisco de Paula, que na verdade seria uma ampliação da capela que já existia aqui. Claro que a igreja nunca foi concluída, mas as ruínas ficaram aqui como uma memória de mais de 200 anos.
o Belvedere, que está exatamente no local onde era essa capela de São Francisco de Paula. O Belvedere foi construído pelo prefeito da época e também engenheiro Cândido Ferreira de Abreu em 1916. Ele serviu inicialmente para ser um mirante, né? O próprio nome, Belvedere, em francês, tem esse significado. E depois passou a ser também a primeira rádio do Paraná, que ficou localizada nesse lugar, até pela localização geográfica dessa altitude, né? O sinal era muito bom. E depois ainda a Escola de Engenharia do Paraná, a Faculdade de Engenharia do Paraná, melhor dizendo, fez aqui se instalar um observatório astronômico, né? E, enfim, hoje é funcional aqui um café e também a sede da Academia Paranaense de Letras, né? O prédio recém-restaurado que compõe todo esse complexo arquitetônico que nós temos aqui no Alto São Francisco. Curitiba completa 330 anos de história. A chegada desta data marca um momento muito especial para a cidade. Além de uma programação completa para celebrar o aniversário, a data também marca o avanço da cidade em diversas áreas, que devem reverberar benefícios à população a longo prazo. Curitiba completa 330 anos de olho no futuro. Reconhecida como cidade inteligente, a capital paranaense se destaca em mobilidade, sustentabilidade e inovação. Mas o que esperar para os próximos anos? Curitiba, que completa hoje 330 anos, continua tendo soluções pensando no futuro. Se você for hoje numa feira da cidade, de cidade inteligente, você vai ter ônibus elétricos sendo testado, carro elétrico sendo lançado hoje como projeto piloto, a bicicleta elétrica está chegando na cidade, ou seja, uma nova modalidade com uma energia nova, alternativa. Projetos de sustentabilidade, projetos de agricultura urbana, fazenda urbana, hortas comunitárias. Então, o DNA da cidade é de tecnologia e de inovação. Durante o Smart City, maior evento de cidades inteligentes do Brasil, várias tecnologias foram apresentadas ao público. E quando se trata de mobilidade, o futuro deve ser elétrico. E aqui em Curitiba isso já é realidade. O quadriciclo motorizado é 100% elétrico e utilizado por equipes da Guarda Municipal. O veículo tem autonomia de 100 km e pode ser carregado em qualquer tomada de 220 volts. Ele é bem prático pelo tamanho dele, né? Ele é bom para fazer patrulhamento em praças, nas vias também ele é muito prático, pelo fato dele ser elétrico também, a autonomia dele é muito boa. O nosso futuro também deve ser mais monitorado. As câmeras de reconhecimento facial começam a ser utilizadas em iniciativas particulares, mas cada vez mais farão parte da vida pública do cidadão. Para a parte de reconhecimento de placa ou gestor de placas, você também consegue descobrir se um veículo é furtado, se um veículo é clonado. Então você consegue fazer esse tipo. Aonde ele está fisicamente na cidade. Imagine que um veículo de um lado da cidade fez um assalto ou atropelou alguém. Aquele veículo mapeado ao longo da cidade, onde ele vai passando, onde tem essas câmeras com esse reconhecimento, você consegue identificá-lo. Então essa é uma evolução que traz benefício para a sociedade. A tecnologia de reconhecimento facial também pode ser utilizada como solução de pagamento. Imagina só você poder entrar no transporte público sem precisar estar levando dinheiro, cartão do ônibus, cartão de transporte. Está tudo ali, gravado num banco de dados. Inovação também pode ser transformação social. A maior intervenção socioambiental em execução no país hoje é o bairro novo do Caximba. Com o auxílio da realidade virtual, os visitantes puderam fazer um passeio pelo novo bairro. Painéis solares, ruas compartilhadas, áreas verdes,
parque acessível e espaços de lazer e convivência. Esse é o futuro que está logo ali para mais de 1.000 famílias, até o final do ano que vem, de acordo com a Prefeitura. É uma sensação de estar voando por cima de um bairro, né? Você tem todas as sensações, barulho, som, imagem, voz, que faz com que você verifique e esteja ligado diretamente no voo, olhando com todas as características, obviamente com os detalhes do bairro novo. Está sendo inaugurada a pirâmide solar do Cachimba, era o antigo aterro sanitário de Curitiba e região, que virou uma usina fotovoltaica, ou seja, o que era o lixão virou hoje uma usina de energia limpa. Nossos parques continuarão sendo bem cuidados, a nossa mobilidade terá energia cada vez mais renovável, mais limpa, o nosso lixo tratado sempre com o maior cuidado possível. Então eu não tenho dúvida que Curitiba vai continuar cuidando da sustentabilidade para que a sua área ambiental seja sempre protegida e possa fornecer à cidade e à população o ar puro, sem poluição e sempre com o cuidado ambiental que a gente ensina nas escolas para as crianças desde os primeiros anos escolares. Vamos para a cotação agropecuária. A saca de 60 quilos da soja está R$ 142,50. A saca do milho está R$ 71,50. A saca do trigo está R$ 84. Já o boi em pé, a arroba está R$ 270. A vaca em pé padrão corte, a arroba está R$ 240. E o quilo suíno tipo carne não integrado está R$ 5,80. Veja a seguir: primeira usina solar em aterro sanitário da América Latina é inaugurada no Paraná.